Estamos iniciando o programa Check-in de hoje, ao vivo, canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede e ao vivo, Facebook da TV Univates e também Joel Alves. O nosso entrevistado de hoje é um adolescente, 17 anos, um jovem que foi com 9 anos para o Canadá, mora e está passeando aqui no Brasil. E ele tem uma profissão diferente, ele joga games, esse pela internet que a gente vê, e ganha dinheiro, ganha mais se morasse aqui no Brasil. Ele falou dos valores, eu estou pensando até em jogar games também. Vamos ver que tipo de jogos é esse que ele joga. Você pode fazer a sua pergunta, o seu questionamento através do Facebook e a gente repassa ao nosso entrevistado, Gabriel Luca Tomé, natural de Lajeado, Gabriel. Isso aí. Tudo bem contigo? Tudo. A viagem foi tudo tranquila? Tudo certinho. Quanto tempo de viagem dá do Canadá até o Brasil? Dessa vez foi 26 horas total. 26 horas? 3 aviões e mais a espera nos aeroportos. Ah, esse é um problema, né? Uhum. Porque não tem voo direto para o Brasil? Não. Tem voo de Toronto a São Paulo, mas eu não moro em Toronto, eu tenho que pegar outro avião até Toronto. Tá, tu mora em que cidade? Eu moro em Calgary. É próximo de Toronto, não? Capital, não? Não, mas de avião acho que 5 horas de viagem. 5 de horas. Avião. É mais para o norte ou mais em direção aos Estados Unidos, mais para o sul? Mais pro norte. Mais para o norte. Fria a cidade? Bastante. Qual a temperatura que tu pega lá? Máxima e mínima, assim, mais ou menos? No verão, 30 graus lá é bastante, é um dia quente para eles. 30 graus é muito. É. Insuportável. Isso. E no inverno, de vez em quando chega uns menos 30. Menos 30 Sim. já pegou. Não é tão comum, sim, mas é possível, acontece. Mas 10, 20 graus abaixo de zero é normal. É, bem normal. No inverno é... E estranhou muito, não? Saindo aqui do Vale do Taquari, morar numa cidade com tantos extremos assim, não? É que, o problema é que lá é tão frio, mas todo mundo já vai preparado para ter um frio grande desse, sabe? Tu já sai vestido para esse frio. Daí tu não sente tanta diferença, porque tu vai estar com um casacão, umas calças maior, mais Térmica. Mais quente, isso. Daí tu não passa tanto frio que nem tu pensa, menos 30, tu vai congelar lá. Não, tu já vai vestido para essa temperatura. Aqui diz quem mora em outros países e vem ao Brasil, diz que o grande problema aqui do Vale do Taquari, né, da onde a gente conhece muito bem, o litoral, é o vento. O vento que gela muito. Lá também tem bastante vento, não? Lá não, lá é o contrário. Lá não importa se tem muito vento ou não, vai ser frio de qualquer jeito. A mesma coisa, ou seja, não muda muito a temperatura. Não. Muita neve na rua, não? Sim, tem dias que dirigir chega a ficar bem perigoso e... Porque fica escorregadio, né? Sim. Usa, inclusive, correntes nas rodas. Isso, sim. Carro pesado, grande, usa. Caminhão. Carros leves Carro normal não, não, mas eles usam... Lá a gente roda pro verão e roda pro inverno. E daí pro inverno elas são maiores, assim. Sim, a borracha e tal. É outro tipo de pneu. É o pneu slick e o pneu com borracha para poder andar. Ou seja, todo mundo tem que ter um carro. Se tu tem 3 carros, tem que ter 3 jogos de pneu para cada um. Sim. Não, 2 para cada um. 2 para cada um. Um pro verão e um pro inverno. Mas é muita mão, né? É uma mão, ou seja... Mas as casas também são preparadas. As casas são diferentes daqui do Brasil, não? Sim. Lá as casas são feitas de um tipo de meio que papelão, assim, que tem acho que 3 camadas diferentes para fazer a temperatura não conseguir passar, assim, a parede. As paredes são térmicas? Sim, mas as paredes também são bem fracas lá. Se tu dá alguma coisa bater na parede, dá um soco, dá um buracão lá, que não tem nada de tijolo e cimento. Já aconteceu isso contigo, não? Já, um dia, tava eu e meu irmão brincando numa cadeira, tropeçou a cadeira e passou pela parede, fez um buraco lá. Passou pela parede? Não atravessa, mas dá um buraco. A gente vê muito em vídeo cacetadas, né? Alguém sobe numa cadeira, cai, bateu a parede. Sim. Acaba, é um material que tem gesso, inclusive, junto, né? Na Serra Gaúcha, Gramado e Canela também estão se usando muito esse tipo de material. Ele é muito térmico e no meio vai lã de vidro, outros materiais, né? Sim. Vai a tubulação toda ali dentro também, né? Mas também se tem muita reforma das casas lá. Às vezes tu passa e aí vê que as pessoas estão reformando, porque é fácil, né, de manutenção. Sim. Não é que nem no Brasil, de tijolo, de concreto, cimento, né? Tu prefere qual das duas? Eu acho que eu prefiro a casa de lá, né? Porque quando o dia é frio, só tu tem aquecedor, todas as casas, na casa inteira, tu vai lá, aumenta e a temperatura em casa é o que tu quiser, sempre a mesma dentro de casa. Só que como é que é o aquecedor? É diesel, a lenha, mas o elétrico?
Acho que é elétrica, não Elétrico? sei. Ou só ligar, né? Sim. Não faz fogo lá, não? Não. Então deve ser tudo Deve ser, elétrico. Tu foste quantos anos para lá, Gabriel? Eu morei no total 7 anos lá. Eu fui com 9 anos, eu fiquei lá até meus 12, daí eu voltei aqui pro Brasil, fiquei aqui mais 2 anos e um pouquinho, e daí eu voltei para lá e tô lá desde então. E gosta do Canadá, não? Gosto bastante. A primeira pessoa que foi para lá da tua família foi quem? Tua mãe? Foi nós todo mundo junto. Todos juntos? Foi uma muda completa, família inteira. E por que foram pro Canadá? Minha mãe disse que era o sonho dela e... Se ela falou, tá falado. Então. A gente foi. A tua mãe, que o nome dela é? É Luciano Loeban. Era Tomé, mas agora... Loeban, que foi minha professora. Isso. E ela disse que não se trata com psiquiatra, tá tudo bem com ela, tudo né? bem. Minha professora, um grande abraço, então. E agora o filho que foi junto pro Canadá. Ela não veio pro Brasil dessa vez, né? Não. Próxima vez que ela vir, ela vem aqui no programa também contar um pouco da história. Sim. Como foi tua adaptação na escola lá? Na escola, no início, eu não sabia falar nada. Quando eu me mudei lá, eu chegava na professora, ela me dava uns trabalhos diferentes dos outros alunos, para eu aprender inglês, não para aprender o conteúdo deles. Ela me dava uma folha com um negócio para aprender inglês, era isso que eu fazia lá na aula, ao invés de aprender o que os outros alunos estavam aprendendo. Quanto tempo tu ficou nessa, assim? Deve ficar uns 2, 3 meses, até ela poder começar a ensinar o conteúdo. E aí aprendeu rápido, não teve problema. Sim, eu era bem novinho. Até porque tu passa a conviver, né? Tu pensa que nem um canadense, tudo tu lê tá em inglês, as pessoas falam inglês, isso não facilita, tem muita escolha, né? Se tu vivesse numa região que tivesse muitos brasileiros, ou trabalhasse ou morasse só com brasileiro o tempo todo, seria mais difícil a adaptação, né? Sim. E hoje tem uma diferença, né, do inglês do Canadá e inglês dos Estados Unidos, não tem? Tem. É pouca, mas tem. Algumas palavras, um jeito de falar as palavras. Um sotaque como tem aqui no Brasil, inclusive, também. Isso. Tem um amigo teu que veio junto, qual é o nome dele? É o Daniel. Ele mora na mesma cidade que tu? Mesma cidade e estudava na mesma escola que eu também. E hoje não estuda mais? A gente terminou o ensino médio e daí não estudamos mais. Não. Tu também já terminou com 17? Sim, não... terminei já. A qualidade do estudo do Canadá e Brasil, qual dá para comparar, não? Dá, mas dá para comparar com... Eu só estudei numa escola privada, né? E daí eu achei a escola aqui, a privada, mais difícil do que lá. Lá só tem escola pública, não tem privada no Canadá, pelo menos. Não tem, só escola pública. Lá eu achei mais fácil do que aqui. O estudo e... Isso aí. Preferiu, ou seja, lá não é tão puxado que nem aqui no Brasil. Aqui tu estava em qual escola? No Madre Bárbara. Madre Bárbara. E lá, pública não paga nada? Não, tu só paga se, tipo, no ensino médio tu pode escolher as aulas que tu vai querer ter. Tem aula de culinária, educação física, tu não precisa ter essas aulas, mas se tu escolher... Educação física não precisa ter? Não precisa. Tu que escolhe. Tem um certo... Tu tem que ter um certo número de pontos até o final do ano para poder graduar. Tem umas que são obrigatórias, tipo matemática, ciência, essas coisas. E daí tem os outros que tu não precisa fazer, mas precisa ter, tipo, um certo número de pontos. Então, não precisa fazer educação física, mas já que tu não fez isso, vai ter que fazer outro tipo de aula, sabe? Sim, tu vai ter que compensar. Isso. Não tem uma, mas vai ter que ter outra. Tu acha esse sistema bom ou não? Eu gosto. Daí, tu faz o que tu quiser, aprende o que tu quiser, sabe? Sim, tu te dedica mais. Não Sim. gosto de educação física, tu vai fazer... Ensino religioso é obrigatório, não? Na minha escola que eu tava era. Era obrigatório? Era. Ensinava o quê? O catolicismo, como a maioria aqui no Brasil também? É. Ou escolas evangélicas ou católicas, né? A grande maioria. Bom, estamos conversando com o Gabriel Luca Tomé, 17 anos. A gente tem muitas perguntas para falar com ele, mas isso a gente continua depois de uma breve pausa e a gente volta em seguida aqui no programa Check. Voltamos com o programa Check-in de hoje. Estamos conversando com o Gabriel Luca Tomé, 17 anos, que mora no Canadá, mas é natural aqui de Lajado, do Vale do Taquari. Está fazendo comparações interessantes sobre o Canadá e o Brasil. Acha, inclusive, de que a escola brasileira é mais difícil do que a escola canadense. Mas tu tem alguma atividade extra classe no colégio ou só estuda e não é que nem no Brasil que tu tem outras atividades? Tem música, tem várias outras para quem quer, em especial a escola privada. Como é que é no Canadá?
Lá também, como eu falei, tu pode escolher tuas aulas e coisas assim. Lá tu pode escolher se quer dizer futebol, tipo, fora só no time de futebol deles. Lá em ensino médio, toda a escola tem time de futebol americano, rugby e vôlei. Tem esses 4 times, tipo, que é competição grande lá, no caso. Fortes. É. Tu ganha bolsa, inclusive, não? Sim, para as universidades depois. E tem, tem. Tu joga um deles, não? Eu jogava futebol nos primeiros 2 anos do ensino médio, daí no terceiro eu parei, porque eu tinha começado a jogar e não tinha muito tempo. Jogava videogame e parou com o futebol. É. Daí. E jogava bem, não? Como é que é? Brasileiro tem um bom nome, né? Não. Aqui eu não sou dos melhores, mas lá eu já era... Lá era o cara. Todo mundo escolheu o Tomé primeiro, brasileiro. O que os teus colegas, o que as pessoas do Canadá conhecem do Brasil? Eles conhecem muito que somos todo mundo bom no futebol, acho que todo mundo no Brasil joga futebol. Joga bem? Eles acham isso e tem gente que imagina que o Brasil é uma floresta. Não que é uma floresta, mas que tipo, tipo, muita árvore, muita coisa verde, eles acham. Muito macaco? Sim, eles acham que na rua tu vai ver uns macacos caminhando, assim, coisa assim. E o teu amigo, quando veio aqui para o Rio Grande do Sul, ficou impressionado, né? Ou seja, é muito diferente do que eles imaginam, né? Por não conhecer. Até porque a cultura brasileira não entra forte, eles não estudam o Brasil, né? Não. E estuda o que na escola que tu estudava? Lá não é geografia, o nome é social que a gente tem. Não existe geografia lá. A gente só aprende mais sobre... Não existe geografia? Não, é meio que uma mistura de história, geografia, tudo junto, numa aula só. A gente aprendeu só sobre o Canadá mesmo e um pouquinho da América do Norte. A gente não aprende sobre outros países muitos. Aqui no Brasil, ou seja, aqui se aprende mais, né? Sim. Até porque tem disciplinas para geografia e disciplinas para história, né? Se lê muito a isso a respeito. Sim. As escolas lá começam, qual o horário da escola? Às 9 da manhã começa o ensino médio, depende, um ano mais antes é diferente, mas o ensino médio começa às 9 da manhã e acaba às 13h30 da tarde. Mas que horário diferente? Por que esse horário? Por causa do frio no inverno, não? Não tem nenhuma razão, acho que é só como é que eles fazem, que aqui de vez em quando tem aula em sábado, né? Lá não tem, lá... Não tem? Não, e lá feriado tem bastante dias, tipo, sem aula. Daí eu acho que para compensar, lá tem muito feriado. Comparado aqui, tem quase, cada 2 semanas vai ter um dia que vai ser feriado, tu não vai ter aula. No Canadá tem mais feriados que no Brasil? Muito, bastante mais. Como é interessante, porque esses dias, inclusive, mandaram mensagem para a rádio dizendo de que o Brasil era um dos países que mais tinha feriado no mundo. De certo, eles não conhecem o Canadá. Então. Não. O Canadá tem mais. Bastante mais. A cada 2 semanas, geralmente, um dia Geralmente. é feriado. E tem umas que 3, 4 dias sem aula. Então vocês não têm 200 dias letivos. No Brasil, é 200 dias letivos de aula que nós temos. Né? Acho que deve ser um pouco menos e por isso que eles igualam com mais tempo de aula. Demora mais a aula. E que começa às 9 até às 3 horas. Mas aí tu almoça na escola? Na escola ou no ensino médio eles te liberam a sair da escola no horário do almoço. Tu pode sair por 40 minutos, fazer o que quiser. Não precisa almoçar, mas tu tá livre, 40 minutos. Daí tu tem que voltar depois do horário acabar. Ou seja, 40 minutos para te poder almoçar. Pode levar almoço de casa, não? Pode. Tem micro-ondas lá, tem uns 3 micro-ondas ao redor da escola, assim, para os alunos que precisam. E tu pode levar e esquentar tu mesmo o teu almoço. Ou almoçar na escola. Almoçar na escola paga, não? Não. Na minha escola, no caso, não tem, tipo, cafeteria, não tem, tipo, lanche para todo mundo na escola. Tu tem que levar o seu. Tem que levar o seu? Tem que levar o seu. Não tem nem como tu comprar na escola? Tem, mas, tipo, não é grande. É uma lojinha ali, vai algumas pessoas na fila e já encheu, não tem mais tempo de comprar. Pouco tempo também. Não é comum, assim. Geralmente eles comem no lado de fora, que todas as escolas têm um mercadinho ao redor, um shopping meio pequeno, para poder justamente almoçar. E lá as escolas têm isso, ou seja, até o comércio, né? Tem muitos alunos que vão... Lá, isso mesmo. Lá o ensino médio, só o ensino médio tinha 1.600 alunos na minha escola. Só o ensino médio. É muita gente. Todas as escolas são assim também. E o aluno lá se comporta que nem se comporta aqui no Brasil, não? Chegou a estudar aqui no Brasil. Adolescente é igual em toda parte do mundo, não? Tudo igual. Tem uns que faz bobagem, mas outros são normal. Tu é do mais tranquilo, mais calmo, não? Sou bem tranquilo. Bem na minha. Tua mãe está assistindo aqui? Bem na minha, eu sou. Bem tranquilo. Isso. Tem outros brasileiros na escola, não? Na minha escola não tinha nenhum. De 1.600 não tinha nenhum.
mas meu irmão, quando ele estava no ensino médio, pelo que eu lembro, tinha 2 ou 3 brasileiros. 2 ou 3 brasileiros. É. Bom, chegou a viajar pelo Canadá, não? Pelo Canadá, não. Mas pelos Estados Unidos eu cheguei a viajar bastante com o que eu tô fazendo, jogando. Com o jogo. É, com o jogo. Te proporcionar viajar. É. Como é que tu entrou nessa carreira e no mundo dos jogos? Eu jogava porque não tinha muito para fazer depois da aula, ficava jogando porque eu gostava do jogo, meus amigos todos jogavam. E daí eu comecei a perceber que eu estava indo bem no jogo, ganhando bastante partida e tal. E daí teve o primeiro torneio. E nesse primeiro torneio eu fiquei em 6º lugar de milhões de pessoas que jogaram. E deu, bah! Mas tu tô bem nesse negócio? E daí começaram os times a me contatar, a tentar falar comigo, me oferecer um contrato e tal, coisa assim. Deu, putz, vai dar certo pra mim então, no videogame. Qual o jogo que tu jogas? Fortnite. Fortnite, que é um jogo de guerra. É. De luta. Battle Royale é o nome. Ou seja, é 100 pessoas no mapa, tu cai de um avião, tu paraquedas em qualquer lugar que tu quiser do mapa. Tu escolhe o local que tu vai cair. Sim. E daí o mapa vai ficando menor com uma tempestade que vai fechando. Pra, se tu ficar nela, dá dano. Tu tem que ir, fechando o mapa pra todo mundo se encontrar e se matar, sabe? E daí o último vivo é o que ganha a partida. Ou seja, é um contra todos. Tem que matar 99. Esse seria no modo solo. E daí tem o modo de dupla, que é 50 duplas no caso, mas é 100 pessoas igual, sempre é 100 pessoas. E aí pessoas. os dois descem no mesmo ponto ou descem em pontos diferentes? Pode escolher. Pode escolher. Cada um por si, mas geralmente junto porque vai ter todo mundo junto, sabe? É mais fácil ganhar um 2 contra 2 do que 1 contra 2. Sim. Uma luta. A estratégia que tu usa geralmente é sair em 2. Sim, bem junto. Descem no mesmo lugar. Sim. E é um jogo violento, né? Sim. Aqui no Brasil se fala muito de que, em especial nos Estados Unidos, há muita morte, né? Adolescentes que entram nas escolas e acabam matando nos Estados Unidos. No Canadá não é tanto. Mas também, já se houve isso também no Canadá. E alguns dizem que é por causa dos jogos violentos. Tu acredita nisso ou não? Eu não acredito nisso nem um pouco. Eu Por quê? jogo jogo de tiro desde que eu era pequeno, de matar personagens no jogo e nunca mudou nada a minha... Nunca matei ninguém. Até agora? Até agora pelo menos não. O teu avô disse que tu é o mesmo, tu é muito tranquilo, tu é calmo, desde quando estava aqui no Brasil. Sim. O jogo não atribui, então, ao jogo esse tipo de situação? Não, tem um pouquinho. Bom, e aí tu joga hoje profissionalmente, né? Sim. Tu vive do jogo. Vivo do jogo, é o meu trabalho. É o teu trabalho. Então até que tu iria fazer uma faculdade, tu quer esperar um pouco porque quer primeiro te profissionalizar ou ver o que o jogo vai te dar de retorno financeiro. Sim. É isso? Isso aí. Bom, e como é que funciona o pagamento de quem joga isso? Como é que funciona? Bom, tem o pagamento do time que te contratam, tem o salário deles e fora disso tem os torneios que tu joga todos... Agora está acontecendo todas quartas, quintas, sextas, sábados e domingo. Todos esses dias tem um torneio. 5 dias por semana, Sim. só 2 não? Só sábado e domingo é um campeonato grande e os outros são meio que para aquecer, mas tem dinheiro ainda. E dependendo quão bem tu for nesse campeonato, vai ser quão dinheiro tu ganha. Em primeiro lugar, geralmente ganha muito mais do que top 10, coisas assim. E é bastante dinheiro que tem nesse jogo. Bom, quanto que eles pagam, por exemplo, vou te contratar para jogar no meu time. Aí é o contrato de 1 ano, de Isso mês? É tu que negocia com eles. Para tantos jogos, ou de um campeonato, pode ser assim também? Depende de quão bom tu for, vai ser o quanto tu vai ganhar. E coisa assim, tipo, um dos melhores jogadores que eu sei, ele tinha um salário de 7 mil só para estar no time deles. Só para estar no time? 7 mil dólares? Dólares. E o time também pega uma porcentagem do que tu ganha. Mas geralmente é 10, 15% do que tu ganha. 10, 15%, percentual. Tu já foi contratado por um time, não? Já tive em 2 times diferentes. E quanto tu ganhava? Pode dizer, não? Posso. No primeiro, quando eu não era quão bom eu sou agora, eu estava ganhando $500 por mês, mas eles não tiravam nada de mim. Ou seja, $500 era teu? Meu, e eles não tiravam nada do que eu ganhava nos campeonatos. Certo. E eles me proporcionavam Foi com eles o primeiro time que eu fui primeira vez para Nova York, jogar um campeonato lá. Eles que pagaram tudo, não tive que pagar nada, só para eu estar representando o time deles. E são quantos no time? É o time que escolhe. Naquela época, o meu era um time pequeno, só tinha eu e mais um jogador. 2, cada um ganhava $500. E aí jogava quantas horas por dia, ou como é que funcionava? A gente joga quantos quiser, se não tiver torneio, mas quanto mais, melhor eu fico, mais eu aprendo e... Sim.
Mas tu joga pelo time, né? Daí Sim. uma vez por semana, 2 vezes, não? Em nome deles ou não? É livre? Não, eu sempre estou representando eles. No meu nome. Sempre representa. No meu nome no jogo vai estar, tipo, na frente do meu nome vai ter o nome do time. Para, tipo, se eu for bem no campeonato, eles vão saber, ele é daquele time. E daí assim que eles ganham seguidores e tal. Certo. E aí tu foi pro segundo time, né? É. Te contratou. E aí como é que foi no segundo time? Tá aí, já estava indo melhor nas minhas colocações nos torneios e foi uma oferta melhor. Eles me ofereceram, foi um contrato pequeno desse, foi só enquanto eu estou no Brasil aqui, que foi 40 dias. Eles me ofereceram a passagem, pagaram toda a passagem para eu estar aqui, minha comida. No Brasil? Eles queriam que eu representasse eles no Brasil, porque eles ganham seguidores brasileiros e tal. Eu estou representando eles, me pagaram a passagem e em cima disso eles me deram $2.000. Para ti estar aqui no programa hoje, então tu ganhou $2.000, ganhou passagem e comida. Tem um espaço no teu time lá? Não, para mim? Jogar bem tem. Mas a gente vai fazer um teste depois, então. Nós vamos fazer uma pausa, a gente volta em seguida, conversando com o Gabriel Luca Tomé. Ele que é natural de Lajado, mora no Canadá e veio para o Brasil representar um time de games e está ganhando $2.000. Comida, tudo pago. Tá fácil, hein? Tá bom. 17 anos, começou bem essa carreira. A gente volta em seguida. Voltamos com o programa Check-in de hoje, aqui na TV Univates. O nosso entrevistado é Gabriel Luca Tomé, 17 anos, que mora no Canadá e joga. Ele acaba levando a vida agora como gamer, né? Que tem crescido muito no mundo todo. O Brasil também, né? Tem bons competidores aqui no Brasil, não? Tem. A gente veio justamente para o Brasil porque a média, tipo, os jogadores, a maioria, não são o quão bom ou quão onde eu jogo lá no norte da América. Mas os top jogadores são bem bons também. Aqui no Brasil? Se dedica muito, né? Sim. Hoje, qual é o teu ranking? O meu ranking no norte da América, eu acho que eu tô top 100. Entre os 100 melhores jogadores? Isso. Mas solo, tu tem uma pontuação melhor ainda, né? Sim, acho que em solo eu estaria entre os top 50 melhores do... Melhores da América do Norte. Isso incluindo só o Canadá, Estados Unidos. Estados Unidos. Tudo junto, Bom, entre os 50 melhores solo é importante, né? É bom. Bem bom. Para te chegar nesse nível, tu jogas quantas horas por dia? Fala a verdade. Sem ter na escola agora, eu jogo no mínimo umas 8 horas por dia. 8 horas? Mas por que precisa jogar tanto? Para treinar e... Não é que eu preciso, mas eu não tenho muitas coisas para fazer lá. Lá é diferente, funciona diferente, tipo, sair com os amigos. Não é tão comum que nem aqui. Jogar bola, eles não jogam muita bola lá. Daí, no verão, eu jogo a maioria do tempo e fico umas 8 horas jogando lá. E jogo porque eu quero. Ou seja, não tem, como a gente sai muito, sai muito de casa aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, não é assim. Não é tão comum. Aqui eu saio com meus amigos tudo junto, vai galera toda, 10 pessoas, amigo meu. No Canadá, eu vou sair no máximo com 1, 2 amigos e vai ser para ficar na casa de um deles, olhando TV, falando. Não é muito comum lá sair com... Ou seja, não é tão prazeroso daí, ou seja, é por isso que as pessoas acabam jogando também muito. Sim. O jogo que tu jogas, né? Sempre tu joga contra alguém ou tu joga em dupla? Como é que funciona? Tem diferentes modos. Tem o modo solo, que é o que eu sou melhor do que o modo de dupla. E também tem agora, que está acontecendo, é novo, o modo de trio. Que são 3 jogadores do mesmo time contra... E os 3 precisam estar no mesmo ambiente, ou seja, na tua casa, ou vocês podem jogar de casa diferente? Podemos jogar de qualquer lugar que a gente quer, mas o quão mais, tipo, perto de cada um, melhor a gente... O servidor melhor ping, trava menos o jogo. Quanto mais perto do servidor, é melhor pra gente. E o teu servidor lá é onde? É perto? Pelo que eu sei, em Los Angeles é o servidor. E pior que eu não moro tão perto, pra mim não é, tipo, melhor... Uma vantagem? Mas tá bom, tá por gasto. Ou seja, não te atrapalha muito o servidor ser longe? Não. Aqui no Brasil tu teve esse problema, né, Gabriel? Qual que é o problema que tu teve? Eu tô tendo bastante, a internet para do nada, ela falha, fica subindo e descendo, assim. Isso afeta bastante no jogo. Porque eu posso estar numa luta com alguém
E daí em 2 segundos ela trava, e nesses 2 segundos, o jogo é bem rápido, nesses 2 segundos eu já posso ter morrido e perdido aquela partida inteira, por causa da internet. E tá acontecendo bastante comigo, na internet aqui. Tu tem jogado quase todos os dias aqui no Quase Brasil? todos os dias, todos os campeonatos eu jogo e todos os campeonatos têm problema na internet. E tu procurou saber por que isso, não? Eu liguei para eles e não sabiam explicar, falaram que era comum, mas justamente o jogo que eu tô jogando, ao servidor que eles estão conectados, é pior. Conectado ao São Paulo, eu acho que é. Ah, em São Paulo, o servidor tu joga aqui em Lajado. Isso. Porque tu veio pro Brasil para fazer isso, para jogar, né? Sim. Ou seja, tu veio a trabalho, né? Sim. E aí quando tu começou a jogar, tu percebeu de que a internet, ela não é tão boa quanto no Canadá. É. E isso te atrapalha no jogo? Bastante, atrapalha quase tudo. E pode estar atrapalhando também outros jogadores do Brasil, então. Sim. Por isso que o Brasil não consegue competir com os Estados Unidos e Canadá. Sim. Mas ela fica oscilando. E é fibra ótica, não? É fibra ótica. Me falaram que não devia estar acontecendo isso, das pessoas que eu liguei lá, mas mesmo assim acontece e eles não sabem arrumar, não sabem o que tem que fazer. Qual o nome do jogo mesmo? Fortnite. Fortnite, esse é o jogo. É. São 100 pessoas que caem de paraquedas e acabam entre elas tendo que eliminar e sobra uma. É. Bom, tu falaste também que tu, muitas vezes, como é que tu é recompensado quando tu joga solo? Como é que é pago isso? Cada campeonato funciona mais ou menos assim. Tu tem 3 horas de campeonato ou 10 partidas no total. Tu ou joga essas 10 partidas até acabar, assim que acabou as 10 partidas, mesmo que 3 horas não passaram, acabou, tu tá fora, tipo, teu ponto não vai mudar. Ou se as 3 horas acabar, antes dessas 10 partidas terminarem, também acaba. Então, tu tem esse tempo para jogar e essas partidas, e tu vai acumulando ponto, quão bom tu for, e nas colocações, no final, vai ser o quanto dinheiro tu ganha. Daí, dependendo de quão bom for, mais dinheiro tu ganha. E já ganhou dinheiro? Não? Deve ter Já, ganho. sim. Quanto que tu mais ganhou, digamos, numa partida? Em um torneio de 3 horas, o que eu mais fiz até hoje foi $3.000 em um dia. $3.000 num torneio? É. De 3 horas? Isso. Tá ganhando bem a hora, né? Mas não é sempre que eu vou bem, né? Mas você tem, tanto é que o teu irmão, tu tem um irmão mais velho que mora também no Canadá. Sim. Ele trabalha com quem? Ele trabalha numa academia. E aí ele vai continuar na academia ou depois que ele viu tu ganhando dinheiro, ele... Ele já pediu umas dicas, já quer começar a jogar, mas não, ele vai continuar na academia, vai ficar estudando pra... Mas ele pensou em entrar no jogo também? Pensou. Eu sou bom, mas esse moleque fica em casa aqui, ó, jogando, e aí tá ganhando mais que eu na academia já, não? Ele, no dia que eu fiz $3.000, ele reclamou, ele falou, não, tu tá jogando o teu jogo que tu gosta, nem por causa de trabalho, e ganhou mais dinheiro que eu. Ele ficou bravo. Mas tem alguns que ganham muito dinheiro. Tu participou de um campeonato? Sim. E quanto é que... O nome era Copa do Mundo de Fortnite, era o nome. Foi o maior campeonato do mundo e a premiação era primeiro lugar de solo, foi $3 milhões que para um amigo meu que eu conheci lá em Nova York. Foi Ele em Nova ganhou York. 3 milhões? Só ele. Num campeonato? Num campeonato. Durou quantos dias ou não? É que esses campeonatos geralmente têm qualificatórias. E como esse que eu joguei agora, era cada top 3 de cada semana, tu qualificava para as grandes finais. E ele ficou nesse top 3 numa dessas semanas, e dele qualificou para as grandes finais, que foi num certo dia em Nova York. E daí os top 100 do mundo, ou da Europa, do Brasil, todo mundo, foi tudo junto jogar contra si, e ele ficou em primeiro lugar desse todo mundo aí. A tua mãe, ela não grila muito, não te xingou, tá jogando de novo, sai um pouco do quarto, não tem isso, não? No início ela queria que eu estudasse mais, me desse bem na escola, mas daí quando eu comecei a fazer dinheiro, me dar bem, ela começou a entender que é um trabalho, é uma opção que existe assim, e ela começou a aceitar mais, tá gostando do que eu tô fazendo ainda. Tu joga onde? No teu quarto? No meu quarto. Que é no porão? No porão, lá no Canadá, esse porão se chama basement, e é como se fosse um andar normal, só que é um pouquinho abaixo do chão. Nível. E é muito comum, né? Em filmes também aparece, né? Desce no porão, faz muitas coisas. Teu quarto é lá. Não precisa acústica porque tu usa fone, né? Sim. O que tu mais sente falta do Brasil estando no Canadá, Gabriel? As pessoas. Por quê? Eu acho todo mundo mais legal, mais gentil, mais feliz do que as pessoas lá. Até o meu amigo canadense que veio aí,
ele falou que a coisa que ele mais percebeu a diferença foram as pessoas. São bem mais felizes quando falam com ele, coisas assim. E lá são mais introspectivos, são mais sérios, São mais todo mundo quietos. no céu, assim, ninguém na rua, ninguém, tipo... Te cumprimenta? Não. A cidade que tu moras é grande ou não? Em tamanho ela é grande, mas em habitantes ela tem 1,3 milhões, eu acho, de habitantes. Mas comparado ao tamanho dela, não é, tipo... É o mesmo tamanho de Nova York, a minha cidade, só que Nova York acho que tem 27 milhões de habitantes e a minha cidade tem 1 milhão. Então a diferença é grande, não tem uma pessoa em cada rua que tu vai. Ou seja, às vezes tu anda, tá deserto, Sim, tá vazio. tá. Mas além disso, da alegria, que aqui a gente toda hora convida, né? Tem gente jantando na minha casa, tu vai na casa do outro, né? Sim. Lá eles também fazem isso, não? Ou também não há muita Não acontece muito isso. Tu sai, no máximo, eu pelo menos, 2 vezes por mês, no máximo. 2 vezes por mês? Tipo, na casa jantar de um amigo meu, pedir uma pizza, uma coisa assim, 2 vezes por mês. E a tua mãe? Também, ou seja, acaba ficando por casa. Sim. Também, não há uma visitação que nem acontece aqui no Brasil. Não. Sentar para tomar um mate, nós estamos na Semana da Revolução Farroupilha, né? Acontece acampamentos, já foi no acampamento aqui em Lajado, não? Aqui em Lajado não, mas lá no acampamento, tipo acampar, tipo na floresta, coisa assim, no Canadá existe. Existe? Existe, sim. Lá tu foi? Nas florestas, sim, lá Não, foi. eu falo acampamento Farroupilha, Não, churrasco, não. costelão, mate. Não. Não tem isso lá? Não, nem perto. Não, mas nós podia levar isso para lá também, porque está muito aqui em Lajado, tá atento em todo o Vale do Taquari. E isso aproxima muitas pessoas, né? Tomar um mate, Sim. comer uma carne, fazer um churrasco, né? Por falar em churrasco, qual que é a alimentação de vocês lá? Lá tem bastante fast food, que é McDonald's, coisas assim, mas depende do que tu faz em casa lá, não... Tipo, churrasco, não existe tipo uma coisa que nem churrasco. Aqui, todo domingo vai comer um churrasco. Lá não. Maionese, né? Lá, o que tu fizer, tipo, tu vai comer o que que tua mãe faz em casa. Então, não existe, tipo, uma comida tradicional. Não tem tradicional? Não. Até porque é muito imigrante, né? Muitas pessoas de fora. No Canadá é bastante imigrante também. Bom, a gente vai falar sobre os imigrantes, da onde que tu conhece pessoas de outros países, localidades. Depois de uma breve pausa, a gente volta em seguida falando com Gabriel Luca Tomé, natural de Lajado, que mora no Canadá. Voltamos com o programa Check-in. Estou conversando com o Gabriel, já voltamos aqui para o programa ao vivo, canal 15 da NET, canal 15 da Brás Rede e também pelo Facebook. A Bernadette 4 diz: Oi, Pelé. Perguntei para ele, porque eu jogava modestamente futebol, sério que era parecido com o Pelé, mas eu não acredito. E eu perguntei se tu jogava que nem o Pelé, e diz: não, também não sou conhecido. Um abraço para a Bernadette Quadros, está nos assistindo. Um grande abraço, Bernadette, obrigado. Bom, a gente foi para o intervalo falando de que o Canadá recebe muita gente de fora, muitos turistas, muitas pessoas que querem morar no Canadá pelo padrão de vida que tem lá. Tu conhece pessoas da onde que moram, por exemplo, na tua cidade? De meus amigos são... Eu acho que... Eu tenho um grupo de amigos lá, 10, 15 amigos, eu acho que um deles nasceu no Canadá e é de nativo? Lá. O resto é tudo... Tem o asiático, tudo, qualquer lugar do mundo, mexicano, tudo. E aí eles vão lá procurando estudar ou, na verdade, morar porque gostam do Canadá? Geralmente estão todos com a família inteira deles. Hoje o Canadá é forte, em que sentido? Na cidade que tu mora, é comércio ou não? Prestação de serviço, comércio ou fábricas e indústrias? Não? Comércio. Comércio, muito comércio. E é um país também rico, né? Estradas comparadas que nem a do Brasil, não? Lá é bem... Foi uma cidade bem planejada, assim, tudo tamanho certo, ruas bem largas lá, tudo dá certinho lá. Meu amigo, ele falou que a diferença é que as ruas são bem mais fininhas aqui. Bem mais... Ele falou que dá um medo quando ele está dirigindo, assim, estreitas. Muito próximo, um carro um do outro. Sim. Ele não está acostumado. Ele falou que parece que vai fechar cada esquina que tu dobra, ele fala. Sim. E lá não, lá as ruas, as estradas são mais largas. Sim. O teu amigo veio junto do Canadá, também achou impressionante a alimentação culinária brasileira, né? Sim. O que ele achou interessante? Ele gostou de tudo aqui, que lá, tipo, pizza principalmente. Lá eles comem pizza de pepperoni, de queijo e mais algumas coisas, não tem muito sabor. Daí eu fui mostrar o cardápio aqui, quando eu fui pedir uma pizza com ele, nossa, isso é tudo sabor? Eu falei, sim, daí a gente mostrou sabores diferentes pra ele, coisa assim.
Lá tem 3, 4 sabores e acabou. É. E também vocês foram num restaurante, né, no Ademir do Ponto de Vista, em Cruzeiro, que é um conhecido aqui na região. E aí quando começou a chegar a comida, ele se apavorou, né? Sim, ele chegou feijão, chegou arroz, chegou a entrada dele. Nossa, todo mundo pediu a mesma coisa? Deu, não, isso aqui só é a entrada, a gente ainda tem a carne que tá pra vir. Dele, quê? E a carne lá, tem muita carne, não? Lá é mais salsipão, mas tem carne, mas não vai ter churrasco. Tipo, vai ter churrasco. Não é churrasco, é barbecue o nome. Que vai ser um pouquinho de carne, um pouquinho de salsipão, salsicha e isso. Não tem muita variedade como tem aqui? Não. Aqui, em especial, o italiano, o alemão faz muitas misturas, né? Faz molho, faz muita bebida. Lá não tem isso, é 2, 3 tipos de comida e acabou. Aqui a comida é melhor. Sim, com certeza. Isso é o que eu mais sinto falta lá. O que mais sente falta é os amigos e a comida. É isso. E a comida. E lá, o que tu gosta do Canadá que não tinhas e não tem aqui no Brasil? De comida? Não, de qualquer coisa. De qualquer coisa. Deve ser a internet e coisas assim. Coisas que... Internet boa, que funciona. Que pra mim é bem importante a internet. Até ter o teu trabalho, né? E a casa, no caso, também. Que aqui, de noite, quando tá um dia frio, tu tem que estar com 3, 5 cobertas. Sim. Lá, tu pode ir uma coberta, no dia frio, no dia quente, não muda nada. Porque tem calefação. É tudo planejado. Isso. E não é só nas casas, né? Os ambientes públicos também têm isso. Tudo. O lixo lá, vocês também fazem a reciclagem, ou seja, a separação, ou vai tudo para o mesmo lugar que nem aqui no Brasil? A família pode escolher, assim, toda casa, acho que é todas as terças, tem um lixo bem grande que vai na frente da tua garagem, é um verde, um azul e um preto. Tem um que é pra, não sei a palavra em português agora, mas tipo frutas, comidas e tal. Tem orgânico? Outro que, tem o de reciclagem, daí tem o qualquer coisa. Daí na terça tu empurra lá na frente da rua, passa um caminhão, ele pega teu lixo, ele vira pra dentro e daí vai embora. Mas esse container que é teu ou é da prefeitura? Eles te dão, mas vira teu no caso. Sim, mas eles dão para cada morador da rua que possa fazer essa reciclagem. No Brasil é tudo misturado, né? Infelizmente ainda estamos que mudar. Tem pedágio também no Canadá, não? Nas rodovias? Não de que eu lembre. Eu não viajo muito lá, mas para cidade turística eu sei que tem, na verdade. Para Banff, é uma cidade, Banff, se chama. Que não sei se é pedágio, mas é tipo para aquela cidade, já que tem tanto turista assim, eles têm um preço para não lotar a cidade, eu acho que é. Mas aí tem um pedágio? Tem. Mas as estradas são sempre boas, né? Sim, sempre boas. Manda um abraço também para Virginia Hensken. Virginia Hensken diz muito show. Tá gostando da entrevista? Ela é de Cruzeiro do Sul, inclusive. Deve conhecer o teu avô, os teus familiares todos. O teu avô que está nos acompanhando, qual é o nome dele? O nome dele é Elgar, mas é conhecido como Calu. Calu. É. Calu, de Cruzeiro do Sul. Calu, sobrenome? Leblin. Leblin. E é irmão do Elmo Leblin, que também tem o jornal De Olho, aqui de Lajeado. Bom, Gabriel, obrigado pela tua participação aqui no programa Check-in, obrigado por tudo que compartilhou conosco. É interessante a gente saber e aprofundar, né, conhecimento numa área que a gente não conhece muito, de games e o Canadá. Tu voltaria a morar no Brasil ou não? Se algumas coisas mudassem, como principalmente a internet para mim é só isso que eu queria que mudasse no Brasil para eu voltar a morar aqui, na verdade. Gosto do Brasil? Gosto bastante. Mas aí a qualidade de vida e a internet no Canadá também tu gosta? Trabalhar também, coisas assim. Essa é outra coisa que, vamos dizer, se eu não jogasse videogame, trabalhasse trabalho normal, assim, com certeza eu preferia ir lá. Porque ganha em dólar, né? Sim. Fica bem melhor. Um grande abraço, obrigado. Um prazer te conhecer, que é filho da minha professora, né? Manda um abraço para ela que está nos assistindo lá no Canadá. E, por favor, quando voltar aqui ao Brasil, ou tua mãe voltar aqui, passe aqui no programa Check-in na TV Univates, tá bem? Pode deixar. Muito obrigado por me receber aí. Prazer todo nosso. Esse Gabriel Luca Tomé, 17 anos, trabalha com games no Canadá, está de passeio. Na verdade foi pago, né? Está a trabalho aqui no Brasil. $2.000 mais comida e a passagem. E ainda trouxe um amigo junto, né? Para jogar junto. E vocês estão jogando bem aqui? Não. Por causa da internet, nada. Foi mais ou menos. Não foi o quão bom nós estávamos esperando aí por causa da internet.
Mas não pretende jogar talvez em São Paulo, onde tem Sim, ou Porto Alegre, talvez? Já passou pela minha mente que pode ser uma oportunidade, que para mim acho que seria bom. Seria melhor que jogar aqui. Com certeza. Muito obrigado. Este é o nosso entrevistado de hoje. O programa Check-in fica por aqui. Na semana que vem a gente vai trazer um outro entrevistado. Por onde viajou? O que traz de novidades para nós e as comparações entre o Brasil e fora do Brasil, ou até mesmo dentro do nosso país. O programa Check-in volta na semana que vem.